No próximo capítulo da novela Mania de Você, Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho, e Rudá fica preocupado com as implicações que essa revelação pode ter para todos. Nahum, sempre cauteloso, responde: "É melhor ficarmos atentos. Ninguém está a salvo nessa cidade." Enquanto isso, Diana, intrigada, pensa em sondar Mércia sobre Volney. Ela sabe que Mércia tem informações valiosas e que a verdade sobre o paradeiro de Volney pode mudar o rumo da história. Com um plano em mente, Diana se prepara para um encontro casual, esperando obter a informação que tanto precisa. Do outro lado da cidade, Hugo tira Robson do restaurante depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. A tensão é palpável e Hugo não quer que a situação escale. "Vamos sair daqui antes que isso vire uma briga", diz ele, puxando Robson para longe. A raiva entre os dois homens poderia trazer consequências desastrosas. Berta, por sua vez, expulsa Cirlei e Leide de sua casa. "Vocês não são bem-vindos aqui. Saiam antes que eu chame a polícia", grita furiosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Enquanto isso, Molina ainda causa alvoroço. Ele produz um vídeo falso de Volney e esse material acaba nas mãos de Diana. Intrigada, ela vê uma oportunidade de manipular a situação a seu favor. Por fim, Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Mavi, sempre disposto a ajudar, se junta a Luma e descobrem segredos obscuros sobre o passado do galerista Leonardo. Diante das ameaças de Luma, Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina. "Você realmente acha que ele foi assassinado?" pergunta Rudá, sentindo que a verdade pode ser mais sombria do que imaginava. Pela primeira vez, Luma vai se declarar abertamente para o Mavi, dando a chave para que ele finalmente supere sua obsessão por Viola. Será um momento inesperado e emocionante, pois, apesar de todas as reviravoltas que os dois enfrentaram ao longo da trama, Luma nunca havia verbalizado seus sentimentos de forma tão clara. A história estará em um momento decisivo. Mavi terá perdido o controle do resort e se entregado à polícia pelo assassinato de Molina. Sem forças para reagir, ele mergulhará em uma depressão profunda, alheio a tudo ao seu redor. O peso da culpa será insuportável e Mavi passará a acreditar que não há redenção possível para ele. Nos últimos tempos, ele enfrentou muitas batalhas, algumas internas, outras externas. A perda do Albacoa ante seu império já teria sido um golpe duro, mas a confissão do assassinato de Molina será o ponto final para sua sanidade emocional. O homem outrora imponente e intransigente agora se tornará uma sombra de si mesmo, isolado, sem perspectivas e se entregando completamente ao desespero. Luma relatará os problemas causados pela nova administração do resort. Mércia, sem qualquer consideração pelo legado do Albacoa, fará mudanças drásticas na equipe, demitindo funcionários essenciais, incluindo Hugo, um dos colaboradores mais fiéis a Mavi. No entanto, para a surpresa de Luma, ele reagirá com total desinteresse. "O destino do resort não me importa mais", dirá ele, encarando o chão com um olhar vazio. Isso será um choque para Luma, que esperava que Mavi pelo menos demonstrasse alguma indignação. Afinal, ele sempre foi obcecado pelo poder e pelo controle. O fato de vê-lo tão apático e indiferente à ruína de tudo o que construiu acenderá um alerta. "Mavi, nada do que eu te falei te revolta. Mexe com você? Te desperta a mínima reação?" perguntará ela, tentando provocá-lo de alguma forma. Mas ele apenas dará de ombros e repetirá com um tom de voz frio: "O Albacoa não é mais meu. Não tenho mais nada a ver com isso. Só lamento pelo seu restaurante, mas você reabre o Violeta em outro lugar." A frieza de Mavi não será um reflexo de desprezo por Luma.
mas sim de sua completa descrença em um futuro para si mesmo. Ele se verá como um homem sem propósito, sem legado, sem amor. Preocupada com o estado do marido, Luma insistirá para que ele procure ajuda médica. Ela sabe que Mavi está destruído não apenas pelo que perdeu materialmente, mas pela culpa avassaladora de ter matado o próprio pai. Ainda que o crime tenha ocorrido em meio a um momento de extrema tensão, e mesmo que Molina não fosse um homem inocente, Mavi não conseguirá se perdoar. Ele baixará a cabeça e dirá, quase em um sussurro, estou amaldiçoado. O que eu fiz não tem volta. Nunca mais vou ser amado por ninguém. Essa afirmação partirá o coração de Luma. Ela verá diante dela um homem quebrado, derrotado, convencido de que está condenado à solidão eterna. E isso a fará tomar uma decisão que nunca imaginou ter coragem de tomar. Respirando fundo, reunindo toda a sua força emocional, Luma se inclinará em sua direção e responderá com firmeza. Como nunca ser amado por ninguém? E eu? Você desistiu do nosso casamento, de nós dois? Mavi levantará os olhos para encará-la, confuso. Ele não esperava essa reação. Acha que Luma apenas está ali por obrigação, por pena. Ele balança a cabeça, como se não acreditasse. Luma, você merece algo melhor, dirá ele, com voz rouca. Mas antes que ele continue a enumerar todos os motivos pelos quais ela deveria esquecê-lo, Luma o interromperá com palavras que mudarão tudo. Mas eu amo você, Mavi. O vilão ficará atônito. Ele abrirá a boca, mas nenhuma palavra sairá. Ele nunca tinha ouvido Luma dizer isso de forma tão clara, tão sincera. A ex-patricinha, por sua vez, continuará, determinada a arrancá-lo do poço sem fundo onde ele se jogou. Tô dizendo agora, eu te amo, Mavi. Eu te amo muito, de verdade. Reage. Por mim, por nós dois. Sai desse buraco. Eu te amo. A intensidade da declaração mexerá com Mavi de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Ele sentirá um calor no peito, algo que não sentia há muito tempo. Luma, emocionada, tomará as mãos dele entre as suas, apertando-as com força. Você acha que tá sozinho, mas não tá. Eu tô aqui, sempre estive, e não vou desistir de você. Você não é só o que fez de errado. Você não é só os seus erros. Eu conheço o homem que existe aí dentro. Mavi tentará desviar o olhar, mas Luma o fará encará-la. Eu te amo, Mavi. E sei que, lá no fundo, você me ama também. A expressão dele começará a mudar. As palavras de Luma ecoarão em sua mente. Ele ainda se sente indigno, mas, pela primeira vez em muito tempo, sente um fio de esperança. A verdade é que ele sempre achou que ninguém poderia amá-lo de verdade. Sempre acreditou que era um homem condenado a estar só. Mas agora, olhando nos olhos de Luma, ele se vê diante de uma nova possibilidade. Luma esperará, ansiosa por alguma reação. Será esse o momento em que Mavi finalmente conseguirá deixar sua obsessão por Viola no passado? Conseguirá ele aceitar que tem um futuro ao lado de Luma? Seus olhos, antes sem brilho, começam a mostrar um resquício de vida. E talvez, pela primeira vez, Mavi perceba que a redenção não vem apenas do perdão dos outros, mas da capacidade de se perdoar e aceitar o amor que ainda existe para ele. As palavras de Luma continuarão ecoando na mente de Mavi muito depois de sua visita. Pela primeira vez em muito tempo, ele se verá diante de uma escolha que nunca considerou verdadeiramente: permitir-se ser amado ou continuar mergulhado no abismo de sua própria culpa. A declaração de Luma não será apenas um desabafo apaixonado, mas um convite para um novo começo. Um convite para que ele se reconstrua e abandone a obsessão destrutiva que marcou sua trajetória. Mavi sempre se orgulhou de ser um homem forte, determinado e implacável. Mas no fundo, sempre viveu atormentado por seus próprios demônios. Ele nunca aceitou a vulnerabilidade, sempre a enxergando como fraqueza. No entanto,
Agora, diante da sinceridade de Luma, perceberá que admitir seus sentimentos e enfrentar sua dor pode ser, na verdade, o maior ato de coragem de sua vida. A lembrança de Viola ainda assombrará sua mente, mas pela primeira vez, não como uma obsessão incontrolável, e sim como uma página virada de um livro já lido. Luma conseguirá, com sua paciência e seu amor genuíno, mostrar a ele que o futuro não precisa ser uma repetição eterna dos erros do passado. Ele entenderá que, ao se libertar de sua fixação por Viola, poderá enxergar o que realmente esteve à sua frente o tempo todo. Um amor verdadeiro, uma chance real de felicidade. Mas, para aceitar essa nova realidade, Mavi precisará enfrentar a si mesmo. A culpa pelo assassinato de Molina ainda pesará em sua consciência, mas Luma o fará perceber que viver apenas para se punir não trará justiça a ninguém. Ele precisará encontrar uma forma de lidar com seu passado sem se deixar consumir por ele. Ainda que a decisão de seguir em frente não seja imediata, uma mudança começará a acontecer dentro dele. A apatia dará lugar à reflexão. A desesperança começará a ceder espaço para uma possibilidade, ainda que pequena, de redenção. Pela primeira vez, Mavi pensará em um futuro onde ele não seja apenas o vilão da própria história, mas alguém capaz de se reconstruir. Luma, por sua vez, continuará ao seu lado, firme e determinada. Ela não espera que Mavi mude do dia para a noite, mas sabe que plantar a semente da esperança já é um grande passo. Sua declaração de amor será o primeiro tijolo na construção de um novo caminho para ambos. Um caminho onde Mavi possa deixar de ser refém de seus erros e onde os dois possam reescrever suas histórias juntos. Assim, a obsessão por Viola será, enfim, enterrada. E em seu lugar, surgirá algo novo. A possibilidade de um amor maduro, construído não sobre ilusões ou caprichos, mas sobre aceitação, perdão e, acima de tudo, a escolha consciente de ser feliz. O destino de Mavi ainda será incerto, mas uma coisa será clara. Luma conseguiu tocar sua alma como ninguém jamais fez. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente para fazê-lo renascer das cinzas. Isis vai dar um tiro no próprio pé em Mania de Você. A vilã, que passou anos manipulando e enganando a família do marido, finalmente será desmascarada pela sogra, Berta, de uma forma inesperada. Tudo acontecerá quando a matriarca estiver sozinha e arrasada na mansão e decidir relembrar os bons momentos ao lado do filho Henrique. A empresária, tomada por uma profunda nostalgia, pegará álbuns de família e mergulhará em lembranças que a confortam. Ela passará as páginas com carinho, revivendo momentos felizes, desde o nascimento de Henrique até o casamento dele com Isis. Porém, ao observar atentamente as datas, Berta fará uma descoberta bombástica que mudará tudo. Entre as fotos, a milionária verá os registros do casamento da loira com seu filho, e de repente um detalhe saltará aos olhos. Tomás nasceu 11 meses após a união de Isis e Henrique. Essa conta não fecha. A empresária, sempre perspicaz, perceberá que algo não bate com a história contada pela nora durante todos esses anos. Na trama, Isis sempre sustentou que foi vítima de um abuso cometido por um primo chamado Tobias antes de se casar com Henrique. Segundo a versão da vilã, o marido sempre soube da verdade, mas escolheu assumir a criança sem questionar, para protegê-la do julgamento alheio. Durante anos, essa mentira serviu para que ela se mantivesse intocável dentro da família e ganhasse a compaixão de Berta. No entanto, Berta nunca foi uma mulher ingênua. Mesmo devastada pela morte do filho, sempre teve um olhar desconfiado sobre a nora, e ao longo dos anos foi coletando pequenas pistas que indicavam que Isis não era tão inocente quanto fingia ser. Agora, ao perceber o erro na cronologia dos fatos, a verdade começa a se revelar diante de seus olhos. Com a descoberta, Berta se enfurece. Ela exige que Isis conte a verdade sobre a paternidade de Tomás.
Pressionada, a vilã tenta se esquivar e insiste que sua história é real, mas a empresária já está decidida a não cair em mais um de seus jogos. Peraí, se vocês casaram em setembro e o Tomás nasceu em agosto do ano seguinte, ele nasceu 11 meses após o casamento, então Henrique não casou com você já grávida. Como é que você pode insistir nessa mentira de ter sido abusada por esse primo Tobias que nunca existiu? Dispara Berta com um olhar fulminante. A dondoca sem saída tenta se defender. Eu já disse 1000 vezes. Tobias existiu sim, e ele arruinou a minha vida. Berta balança a cabeça negativamente, demonstrando sua indignação. Eu já verifiquei com fontes seguras. Esse primo foi uma invenção sua. Você mentiu esse tempo todo com a cara mais deslavada e eu fiquei dando corda para ver até onde você iria. Acusa a empresária, vendo a expressão de pânico surgir no rosto da nora. Isis começa a suar frio. Ela sabe que não tem argumentos sólidos para manter sua farsa, mas insiste em tentar descredibilizar as descobertas da sogra. A sua fonte é a Michele, não é? Ela sempre teve inveja de mim, nunca gostou de mim e faria qualquer coisa para me destruir. Berta não se deixa abalar. Com primo Tobias ou sem, o fato é que você teve o Tomás 11 meses após o casamento. Isso não bate com a história que você me contou, de ter sido abusada e aí depois o Henrique ter assumido você e a criança para te amparar. Encurralada, Isis começa a gaguejar. Isso não significa nada. A gravidez pode ter sido atípica. Berta gargalha, mas é um riso carregado de ironia e indignação. Não me venha com essa. Você acha que eu sou burra? Nenhuma gravidez dura 11 meses. Chega de mentiras, Isis. Você enganou a minha família tempo demais. A tensão explode na mansão. Isis se afasta, buscando uma saída, mas não há para onde correr. Berta está decidida a ir até o fim. Nesse momento, a empresária encara a nora com um olhar frio e cortante. Eu quero saber a verdade agora. Quem é o verdadeiro pai do Tomás? Isis se desespera. Pela primeira vez, sente que pode perder tudo. Sem conseguir encontrar uma saída, ela tenta mudar de assunto, mas Berta não permite. Ou você me conta agora, ou eu mesma vou descobrir e garantir que todo mundo saiba. A loira engole em seco. Ela sabe que a verdade pode destruí-la. Tomás não é filho de um primo abusador inexistente, mas sim fruto de um relacionamento proibido que ela sempre escondeu. Henrique nunca soube que foi enganado desse jeito. A vilã tenta uma última cartada. Você não pode fazer isso comigo, Berta. Eu sou a mãe do seu neto. O que acha que vai acontecer se ele descobrir que você quer me destruir? Mas Berta não se deixa abalar. Meu neto vai crescer com a verdade, não com as suas mentiras. E você vai pagar por cada palavra falsa que disse. A empresária se levanta e caminha até a porta. Isis sente um frio na espinha ao perceber que a sogra pode estar indo contar tudo a alguém. Espera, aonde você vai? Berta se vira e dá a resposta final. Acabar com a sua farsa de uma vez por todas. O desespero toma conta de Isis. A vilã, que sempre teve tudo sob controle, agora vê seu castelo de mentiras ruir. Ela sabe que, se a verdade vier à tona, perderá tudo o que conquistou. A revelação de Berta será o ponto de partida para a derrocada de Isis. Nos próximos capítulos, a verdade começará a se espalhar, e a vilã verá seu mundo desmoronar aos poucos. Tomás descobrirá a mentira que a mãe sustentou por anos, e sua reação será devastadora. Além disso, os aliados de Isis começarão a se voltar contra ela. Michele, que sempre desconfiou da loira, não perderá tempo em expor ainda mais segredos da vilã. Enquanto isso, Berta assumirá uma postura firme para proteger a família. Determinada, ela fará de tudo para garantir que a verdade venha à tona e que Isis pague por todas as suas mentiras. O que acontecerá com a vilã agora que sua farsa foi desmascarada? Será que ela conseguirá reverter a situação ou finalmente enfrentará a justiça? A partir do momento em que Berta desmascara Isis,
a vida da vilã entra em colapso. O que antes parecia um império de manipulação e mentiras começa a desmoronar peça por peça. Tomás, o maior alvo da farsa, não aceitará facilmente a verdade sobre sua origem. Crescendo acreditando que sua mãe era uma vítima, ele se sentirá profundamente traído ao descobrir que foi usado como peça central de um golpe contra Henrique e sua família. A revolta do jovem será um dos momentos mais impactantes dessa reviravolta. Tomás, que sempre defendeu a mãe contra qualquer acusação, finalmente verá que ela não é a pessoa que afirmava ser. O choque da verdade o deixará perdido, e ele poderá até se afastar completamente de Isis. O medo da vilã se tornará realidade, perder o filho para sempre. Mas o impacto não será apenas emocional. Com essa revelação, Berta tomará medidas drásticas. Determinada a limpar o nome do filho falecido e proteger seu neto, ela começará a investigar ainda mais o passado de Isis, expondo outras mentiras que a vilã tentou esconder. Os aliados da loira começarão a se afastar, percebendo que o castelo de cartas está prestes a desmoronar. Isis, que por tanto tempo se sentiu no controle de tudo e de todos, experimentará pela primeira vez o que significa estar completamente sozinha. A influência que ela exercia sobre os que a cercavam desaparecerá, e aqueles que antes a apoiavam agora se tornarão seus maiores inimigos. Shirley, que já nutria desconfianças, romperá qualquer laço com ela, e até mesmo Michelle, sua rival declarada, usará a situação para acelerar sua queda. A grande questão será: Isis conseguirá arquitetar um novo plano para sair dessa enrascada? Ou finalmente enfrentará as consequências de seus atos? Se tentar manipular a situação mais uma vez, poderá se afundar ainda mais, principalmente agora que Berta está disposta a ir até as últimas consequências para que a verdade seja feita. Com o avanço das investigações de Berta, novas revelações podem surgir. Será que, além de Tomás, Isis esconde outros segredos? A trama promete trazer mais revelações sobre o passado da vilã, podendo até mesmo envolver crimes ainda mais graves. O público de Mania de Você pode esperar momentos de tensão, reviravoltas e um desfecho eletrizante para essa história. Se a verdade realmente for exposta, Isis pode perder tudo: o amor do filho, a confiança das pessoas, sua estabilidade financeira e, quem sabe, até sua liberdade. Mas, se a vilã encontrar um jeito de contornar a situação, será que ela conseguirá enganar a todos mais uma vez? De uma coisa é certa: a partir desse momento, nada mais será como antes para Isis. Seu maior erro foi subestimar Berta, e agora ela pode pagar o preço mais alto de sua vida. Os próximos capítulos prometem fortes emoções e muita tensão, com Rudá enfrentando um dos desafios mais arriscados de sua vida. O jovem Caissara, que passou boa parte da trama tentando provar sua inocência, agora se vê em um beco sem saída. Ele fica cara a cara com Molina, o verdadeiro culpado por uma série de crimes, e o embate entre os dois pode acabar de forma trágica. Em meio a uma fuga desesperada, Rudá se arrisca no mar enquanto Molina faz de tudo para eliminá-lo de uma vez por todas. O drama de Rudá se intensifica quando, ainda na prisão, ele recebe uma revelação inesperada de Edinho, um colega de cela. O detento lhe confidencia que sabe que ele não é o culpado pela morte do empresário e ainda solta uma bomba que muda tudo. O corpo encontrado e enterrado como sendo de Molina não era realmente dele. Isso significa que Molina forjou sua própria morte e seguiu manipulando as circunstâncias para colocar Rudá como culpado. A descoberta deixa Rudá abalado, mas também lhe dá um novo motivo para lutar. Se ele conseguir as provas certas, pode finalmente desmascarar Molina e limpar seu nome. Mas o tempo está contra ele, e a cada momento que passa, o cerco se fecha ainda mais. Com poucas opções e sem perspectiva de um julgamento justo, Rudá é coagido a participar de uma fuga orquestrada por outros detentos. O plano é extremamente arriscado, e qualquer erro pode ser fatal.
Ainda assim, ele aceita o desafio, pois sabe que ficar preso significaria apenas continuar sendo um bode expiatório para os crimes de Molina. Após uma fuga tensa e repleta de obstáculos, Rudá consegue escapar e segue para encontrar Mércia e recuperar o pendrive contendo informações comprometedoras que podem inocentá-lo. O que Rudá não esperava era que chegar até Mércia seria uma missão quase impossível. O vilão já estava um passo à frente, prevendo seus movimentos e se preparando para interceptá-lo. Assim que Rudá se aproxima do local onde deveria encontrar Mércia, percebe que tudo saiu do controle. Ele precisa agir rápido e se esconder antes que seja tarde demais. Em meio à perseguição, Rudá acaba tomando uma decisão desesperada. Ele se esconde no iate de Molina, acreditando que poderá encontrar um momento oportuno para escapar. Porém, o destino lhe prega uma peça cruel. Um toque inoportuno de celular denuncia sua presença e Molina percebe imediatamente que há um intruso a bordo. Com um sorriso cínico, o vilão se aproxima, arma em punho, pronto para encurralar sua vítima. "Olha só o rato que fugiu de uma ratoeira para cair em outra", ironiza Molina, deixando claro que não há saída para Rudá. O mocinho tenta argumentar, desesperado para ganhar tempo. "Molina, escuta! Eu sei de tudo. Sei que você forjou a própria morte. Sei que você me incriminou. Mas você não pode escapar disso para sempre. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer", afirma ele, tentando fazer com que Molina recue. Mas o vilão está determinado. "Você realmente acha que vai sair vivo daqui?", provoca, apontando a arma diretamente para Rudá. Sem outra opção, o caiçara toma uma decisão arriscada. Ele se joga no mar, esperando que sua habilidade como nadador possa ser sua salvação. Molina, furioso ao ver sua presa tentando escapar, não hesita e começa a disparar várias vezes na direção do rapaz. A bordo do iate, Mércia grita desesperada, implorando para que Molina pare com os tiros. "Esse moleque não pode fugir, ele não pode sair daqui com vida", brada o vilão, ignorando qualquer pedido para interromper sua caçada impiedosa. Enquanto as balas cortam a água ao seu redor, Rudá mergulha fundo, tentando escapar dos tiros e manter-se submerso o máximo possível. O mar se torna seu único aliado, mas também um grande desafio. Ele precisa nadar sem ser visto e encontrar uma forma de emergir sem se tornar um alvo fácil. A tensão aumenta conforme Molina continua atirando, mas aos poucos ele perde Rudá de vista. O vilão xinga alto, furioso, enquanto Mércia observa tudo, aterrorizada. Mesmo escapando dos tiros iniciais, Rudá sabe que ainda não está salvo. Ele precisa chegar a um lugar seguro e encontrar uma maneira de divulgar as provas contra Molina antes que seja tarde demais. Por outro lado, Molina também não desistiu. Ele sabe que Rudá ainda está vivo e que se o rapaz conseguir sair dali, toda sua farsa pode ser desmascarada. Determinado a terminar o serviço, o vilão toma o leme do iate e começa a vasculhar o mar, decidido a atropelar Rudá com a embarcação se for necessário. A perseguição no mar é carregada de tensão e cada segundo parece determinar o destino do protagonista. A água se torna seu refúgio e seu maior desafio. Ele precisa nadar sem ser detectado, controlar sua respiração e evitar ser atingido pelos disparos incessantes de Molina, que de cima do iate atira sem piedade, determinado a eliminá-lo. Para Rudá, aquele não é apenas um momento de fuga, mas sim de resiliência. Ele já foi injustiçado demais, já perdeu demais. Agora ele luta não apenas por si mesmo, mas por todas as pessoas que acreditam nele e que também foram vítimas das artimanhas de Molina. A frieza do vilão é assustadora. Molina não hesita em puxar o gatilho, não demonstra qualquer arrependimento ou medo de suas próprias ações. Ele acredita que pode manipular os eventos ao seu favor, como sempre fez, que pode se livrar de Rudá da mesma forma que se livrou de outros obstáculos no passado.
O iate se movimenta em alta velocidade e Molina gira o leme com precisão, tentando rastrear qualquer movimentação na água. Para ele, esse não é um jogo, é uma execução. No entanto, mesmo em um cenário tão adverso, Rudá tem algo que Molina não tem: a capacidade de se adaptar. O mar, que para Molina é apenas um meio para alcançar seu objetivo, para Rudá é um ambiente familiar, um refúgio onde ele se sente à vontade. Ele aprendeu desde pequeno a nadar em águas traiçoeiras, a entender as correntes, a usar a natureza a seu favor. Se há alguém que pode sair vivo dessa situação, esse alguém é ele. Enquanto Molina segue sua caçada impiedosa, Mércia, que presencia tudo do iate, está em choque. Ela sempre soube do caráter duvidoso do vilão, mas ver tamanha brutalidade de perto a faz perceber que está diante de um verdadeiro monstro. Ela tenta intervir, tenta convencê-lo a parar, mas Molina está cego de ódio. Para ele, Rudá é uma ameaça que precisa ser eliminada, não importa o custo. A cada segundo que passa, a tensão cresce. Rudá precisa encontrar uma saída, mas sabe que qualquer movimento em falso pode ser fatal. Ele se lembra do pendrive que Mércia escondeu. Aquele pequeno dispositivo contém provas suficientes para não apenas inocentá-lo, mas também destruir Molina. Mas de que adianta ter provas se ele não sobreviver para usá-las? Quando tudo parece perdido, Rudá encontra uma solução improvável. Ele percebe uma embarcação de pescadores ao longe, iluminada apenas por um pequeno farol. É sua chance. Se conseguir chegar até lá sem ser visto, poderá se esconder e pedir ajuda. Mas o caminho até lá está repleto de desafios. Ele precisa se mover sem chamar atenção, precisa controlar sua respiração para não criar ondulações na água e, acima de tudo, precisa ser mais esperto que Molina. O vilão, cada vez mais impaciente, decide tomar medidas extremas. Ele lança um dos botes do iate na água e se prepara para persegui-lo pessoalmente. Molina não quer deixar margem para erros. Ele quer ver Rudá afundar com os próprios olhos. Enquanto Molina se aproxima cada vez mais de Rudá, o jovem percebe que está chegando perto da embarcação de pescadores. Ele faz um último esforço, nadando com todas as suas forças, ignorando a dor, o cansaço e o medo. Seu corpo já está no limite, mas ele não pode desistir agora. Quando finalmente consegue agarrar a lateral do barco, sente mãos firmes o puxando para dentro. "O que está acontecendo, rapaz?" pergunta um dos pescadores, assustado com o estado de Rudá. Ofegante, ele tenta explicar a situação, mas tudo o que consegue dizer é: "Não deixem ele me encontrar. Molina, ele quer me matar." Grupo de pescadores rapidamente entende que algo muito sério está acontecendo. Eles apagam as luzes do barco e ficam em silêncio, observando a movimentação do iate ao longe. Molina continua sua busca, mas não vê sinal de Rudá. Ele xinga alto, frustrado, e sem outra alternativa, decide retornar ao iate. Rudá, exausto e ferido, finalmente consegue respirar aliviado. Ele escapou, mas a luta ainda não acabou. Agora, com a ajuda dos pescadores e com as provas em mãos, ele precisa tomar a próxima decisão. Robson mostrará que sua sede de vingança contra Hugo está longe de acabar. Humilhado e revoltado desde que foi demitido do resort após um escândalo de assédio, ele decide arquitetar um plano cruel para se vingar do ex-amigo. Dessa vez, Robson ultrapassará todos os limites e recorrerá à falsificação de um exame médico para enganar Hugo, fazendo-o acreditar que tem um aneurisma cerebral prestes a se romper. A ideia nasce a partir de um problema real. Hugo tem sentido fortes dores de cabeça e, em algumas ocasiões, chegou até a desmaiar no trabalho. Inicialmente, ele tenta ignorar os sintomas, atribuindo-os ao estresse e à rotina intensa no resort. No entanto, Diana percebe que algo está errado e insiste para que ele procure um médico. Após muita insistência de Diana e de seu amigo Gael, Hugo decide marcar uma consulta. O médico examina o gerente
E, embora não encontre nada alarmante no primeiro momento, sugere a realização de uma ressonância magnética para investigar melhor a origem dos sintomas. Hugo até tenta minimizar a preocupação, mas Diana insiste que ele faça o exame o mais rápido possível. E é aí que Robson vê sua grande oportunidade de agir. Sabendo que Hugo fará um exame médico, ele decide usar essa informação para colocar em prática sua cruel vingança. Com a ajuda de Ritinha, uma jovem funcionária do laboratório onde Hugo realizará a ressonância, ele consegue acesso ao exame original. Ritinha, a princípio, hesita em ajudar Robson. Ela não entende por que ele quer adulterar o laudo de um exame médico e tenta argumentar que isso pode prejudicar gravemente Hugo. Mas Robson, manipulador e persuasivo, joga sujo para convencê-la. Ele finge estar arrependido de seus erros do passado e diz que Hugo é um homem cruel, que arruinou sua vida e destruiu sua reputação sem piedade. Ainda assim, Ritinha hesita, mas Robson usa uma carta final. Ameaça expor um segredo dela caso ela se recuse a ajudá-lo. Pressionada, a moça cede e altera o resultado do exame. O novo laudo contém informações assustadoras. Ele aponta um aneurisma cerebral de grande risco e sugere que uma ruptura pode ocorrer a qualquer momento. Robson sabe que Hugo não tem conhecimento técnico para questionar o laudo e conta com o impacto psicológico da informação para derrubá-lo. Para garantir que Hugo acredite no falso diagnóstico, Robson coloca o envelope com o exame entre os pertences de Gael, amigo fiel do gerente do resort. Desavisado, Gael encontra o envelope e, acreditando ser algo importante, entrega para Hugo sem imaginar o que está por trás daquela armadilha. Quando Hugo abre o laudo e vê a mancha na imagem da ressonância, seu mundo desmorona. Ele lê e relê as palavras, tentando processar a informação. Seu coração dispara, as mãos tremem e uma sensação de pavor toma conta dele. Aneurisma, e aqui diz que há risco de ruptura. Eu sabia, Gael, eu sempre soube. Eu vou morrer. Com quem vai ficar minha casa? E a Diana, meu Deus? Será que vai casar depois que eu morrer? Se ela quiser, você não deixa. Te peço, Gael, não deixa! Implora Hugo, desesperado. Gael tenta acalmar o amigo, dizendo que talvez haja algum erro ou que o médico precise avaliar melhor antes de tirar conclusões. Mas Hugo já está convencido de sua sentença de morte. Nos dias seguintes, ele passa a agir de forma diferente. Deprimido, começa a planejar sua partida. Ele escreve cartas para os amigos e para Diana, pede demissão do resort e até vende alguns bens, acreditando que está aproveitando seus últimos momentos de vida. Diana, no entanto, estranha a reação exagerada de Hugo. Ela tenta convencê-lo a procurar outro médico, mas ele se recusa, afirmando que o laudo é claro e definitivo. Sem que Hugo saiba, Diana entra em contato com o laboratório para pedir uma cópia oficial do exame. Ao receber o documento verdadeiro, ela percebe que há algo muito errado. No laudo original, não há nenhuma menção a aneurisma ou risco de ruptura. Perplexa, ela começa a suspeitar que alguém adulterou o exame. Investigando mais a fundo, Diana descobre que Ritinha trabalha no laboratório e que Robson tem contato com ela. A jovem, acuada, acaba confessando a verdade. Ela conta que Robson a obrigou a falsificar o exame e que tudo não passou de uma armadilha para atormentar Hugo. Indignada, Diana corre para contar tudo a Hugo. Ao ouvir a revelação de Diana, Hugo fica em choque. Ele não consegue acreditar que caiu em uma armadilha tão cruel. A raiva toma conta dele e ele decide enfrentar Robson pessoalmente. Você brincou com minha vida, me fez acreditar que eu ia morrer. Como pode ser tão perverso? Grita Hugo ao encarar o rival. Robson, no entanto, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele debocha da situação e diz que Hugo finalmente sentiu na pele o que é perder tudo de uma vez.
O gerente do resort não se contém e parte para cima de Robson, acertando-lhe um soco. A briga só termina quando Gael e outros funcionários os separam. Mas o castigo de Robson não para por aí. Diana decide denunciá-lo à polícia por falsificação de documentos médicos, o que pode levá-lo à prisão. Ritinha, arrependida, testemunha contra ele, revelando tudo o que aconteceu. Depois do pesadelo, Hugo finalmente percebe que precisa valorizar sua vida e sua saúde. Ele faz novos exames para se certificar de que está bem e, para sua alegria, descobre que não há nenhuma ameaça à sua vida. Já Robson, após ser exposto e enfrentar a justiça, vê sua vida desmoronar de vez. Ele perde aliados, a confiança de todos e acaba sozinho, pagando caro por sua sede de vingança. O gerente do resort experimenta um turbilhão de emoções: medo, desespero, arrependimento e resignação. Ele chega a se despedir de sua vida, vende seus bens e desiste de seus sonhos. Tudo por conta de uma farsa meticulosamente planejada por um homem sedento por vingança. Contudo, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Graças à persistência de Diana e à consciência pesada de Ritinha, o golpe de Robson é desmascarado antes que cause um dano irreparável. Hugo, mesmo se sentindo humilhado por ter caído na armadilha, percebe que essa experiência lhe traz uma valiosa lição: a importância de não se deixar dominar pelo medo e de buscar a verdade antes de tomar decisões drásticas. Após descobrir que está perfeitamente saudável, Hugo se permite enxergar sua vida com novos olhos. A quase morte o faz perceber que ele passa tempo demais se preocupando com o trabalho e as pressões do dia a dia, esquecendo-se de aproveitar os momentos ao lado de quem realmente importa. Ele promete a si mesmo que valorizará mais sua relação com Diana e seus amigos, deixando de lado as pequenas preocupações que antes pareciam gigantes. Por outro lado, Robson paga um preço alto por sua maldade. Sua obsessão por vingança o leva a um caminho sem volta, e ao invés de se reerguer, ele afunda ainda mais. A falsificação do exame médico não apenas o coloca em apuros com a polícia, como também o faz perder qualquer resquício de respeito que ainda poderia ter entre os ex-colegas. Mesmo aqueles que antes viam nele apenas um homem revoltado, passam a enxergar sua verdadeira face. Um manipulador inescrupuloso capaz de brincar com a vida alheia por puro ego ferido. Ao final dessa intensa jornada, Mania de Você reforça uma mensagem clara: a vingança nunca é o caminho certo. O ressentimento pode cegar, levando a atitudes impensadas e consequências irreversíveis. Já a verdade e a justiça, por mais que às vezes pareçam tardar, sempre encontram uma maneira de prevalecer. Hugo sai dessa experiência mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais consciente do que realmente importa. Ele entende que a vida é frágil e que não vale a pena gastá-la com ressentimentos ou medos infundados. Com uma nova perspectiva, ele está pronto para seguir em frente ao lado de Diana e das pessoas que realmente se importam com ele. Enquanto isso, Robson, agora isolado e desacreditado, terá que encarar as consequências de seus atos e refletir sobre o que restou de sua vida. Se um dia ele se arrepender e tentar mudar, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: as marcas de suas ações jamais serão apagadas. E assim, mais um capítulo de Mania de Você se encerra, mostrando que no fim, a verdade sempre prevalece e que ninguém pode fugir para sempre das consequências de suas escolhas.